Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje pela manhã. Então, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à CVM por essa oportunidade da gente estar aqui reunido para falar de saúde, para falar de finanças, e é um prazer ver esse auditório tão cheio. Eu sou Valesca Marinho, sou psiquiatra. Há 20 anos trabalho com psiquiatria do idoso. E é importante a gente ver como, ao longo do tempo, né, esse cenário dos aspectos voltados ao envelhecimento, à saúde, e a manutenção da saúde com a idade tem se tornado cada vez mais importantes. Então, nesses 20 minutos, a gente vai falar sobre essa relação entre bem-estar financeiro e saúde. Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, né, eu queria chamar vocês para uma reflexão, para a gente pensar o que é bem-estar financeiro. Quando a gente fala de bem-estar financeiro, a primeira ideia que se vem à mente, né, é que a gente vai falar de uma equação de que dinheiro é igual à saúde, ou de que dinheiro não vai ser igual à saúde, não vai ser igual à felicidade. Mas eu queria que a gente começasse a pensar um pouquinho fora da caixinha, como se diz, né, e começar a pensar junto com vocês o que seria, para cada um, a definição de bem-estar financeiro. Então, para que esse espaço não seja só um monólogo, eu queria que alguém me dissesse assim, o que acha que é bem-estar financeiro? Alguém quer me contar um pouquinho o que poderia dizer assim, o que acha, no seu conceito, que seria bem-estar financeiro? Ter condições suficientes para atender às necessidades. Joia. Então, aqui veio ter condições suficientes para atender às suas necessidades. O dinheiro trabalha para a gente. Legal. Despesa no máximo igual a receita. A despesa no máximo igual a receita. Ou seja, você tem que estar equilibrado aí, né? Vamos lá atrás. No mínimo. Dormir sem pensar no dia de amanhã. Joia. Oh, que fofo, já tem bisneto, que delícia. Ajudar neto e bisneto. Isso é uma meta assim, ambiciosa, até bisneto. Legal, legal. O que mais? Então, acho que a gente está falando aí de alguns conceitos do presente, de preocupação, de planos para o futuro, de desejos, né, de planejamentos. Então, a gente está falando de um conceito que é muito amplo e é individual. A gente falou de estar em dia com obrigações financeiras. A gente falou sobre segurança do futuro, né? O colega lá de trás que falou dormir sem se preocupar com amanhã, né? Segurança com o futuro financeiro. Não apareceu aqui, mas uma questão importante, segurança com a saúde. A gente vai ver como essas situações estão interrelacionadas. Estar preparado para emergências. Alguém falou sobre despesas serem, no mínimo, iguais à receita. E as emergências, né? A gente precisa estar preparado para elas, né? E realizar sonhos. Foi falado também, né, sobre o sonho de ajudar um neto, o sonho de ajudar um bisneto, né? Então, essa possibilidade de realizar sonhos. Então, a gente está falando, né, sobre uma percepção que ela é individual, ela está ligada a uma percepção sobre a sua própria situação financeira, incluindo uma satisfação global com ela, quer dizer, cada um sabe o tamanho, né, a dimensão das suas despesas, se elas são ou não compatíveis com as entradas e as saídas financeiras, se elas estão em igual possibilidade. E essa capacidade de lidar com tensões financeiras e de gerenciar os próprios recursos e com uma capacidade de planejar e administrar o futuro. Então, a gente está falando do presente, a gente está falando do futuro, a gente está falando de sonhos, a gente está falando de planejamento. Tudo isso é bem-estar financeiro e que está indo muito além de um conceito meramente relacionado à quantidade de dinheiro. É um conceito muito mais amplo. E se a gente fosse tentar uma definição, né, do que é bem-estar financeiro da perspectiva do cidadão, seria uma capacidade de satisfazer plenamente as suas obrigações financeiras atuais em curso e se sentir seguro sobre o seu futuro financeiro. E onde isso se relaciona, quando a gente fala, né, do bem-estar financeiro, da saúde, e principalmente quando a gente fala de planos para o futuro e a gente fala de sonhos. A questão é, quando a gente fala sobre o futuro, a gente fala de planejar necessidades que a gente ainda não conhece.
principalmente quando a gente, na idade produtiva, começa a fazer planos para a aposentadoria. Então, a gente planeja um momento que a gente ainda não chegou, que a gente não sabe como ele vai chegar, e quando ele chegar, a gente não sabe quais serão as nossas necessidades. Onde eu estou querendo chegar com isso? Se a gente pegar bem pouco tempo atrás, eu usei esse telefone aqui. Meu pai obrigava, porque ele era pesado e eu ficava menos tempo falando no telefone quando eu era adolescente. Então, doía a mão de ficar pendurada e ele dizia que assim a conta ficava mais baixa. E hoje, a gente tem essa velocidade toda de informação nas nossas mãos. Então, isso é um exemplo do quanto o futuro está mudando, do quanto as necessidades estão mudando e quanto a oferta de serviços também está mudando. E, por isso, cada vez mais a gente se vê numa situação de tentar planejar para um futuro que a gente não conhece. Da mesma forma, a gente tinha um paradigma de que o idoso ele tinha sempre o mesmo comportamento e que, quando ele se aposentasse, ele ia passar o dia fazendo tricô. E a gente sabe muito bem que isso não é mais a realidade. A gente sabe que hoje a gente tem uma série de oportunidades e possibilidades que nos permitem chegar em qualquer momento da vida de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso desejo. Então, essa perspectiva individual e essa perspectiva de desejos e planos para o futuro, ela está em constante modificação e ela nos desafia cada vez mais a gente pensar e planejar o nosso futuro de uma maneira que ainda é muito incerta. Mas, para a gente falar um pouquinho sobre certezas, sobre coisas que a gente sabe, coisas que a gente conhece, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dados do que a gente sabe do envelhecimento. A gente sabe que a projeção de pessoas acima de 60 anos ela tem aumentado exponencialmente. A gente sabe que isso a tendência é que triplique a partir de 2100. E a gente sabe que é uma população e é uma faixa etária onde se está sujeito a uma série de situações físicas e emocionais adversas. Se a gente fala de transtornos mentais, a gente fala em até 7% desses transtornos relacionados a incapacidades. E se a gente vai falar sobre prevalência desses transtornos na terceira idade, a gente chega a prevalência de até 15%. Então, a gente fala de uma parcela da população, embora todos nós desejemos e aspiremos ter uma velhice saudável, a gente sabe que problemas de saúde eles se tornam mais frequentes com o tempo de vida. E isso está expresso em números e está expresso em inúmeros levantamentos epidemiológicos. E o que preocupa as pessoas, né, quando a gente fala de envelhecimento, de chegar na velhice com saúde, com dinheiro? O que mais preocupa as pessoas quando elas chegam na terceira idade? Então, procurei trazer alguns dados que informam, né, e que mostram quais são as preocupações, principais preocupações do idoso em relação à velhice. Uma delas, e a principal elencada aqui, é perder a capacidade de autogerenciamento e de autocuidado, perder a agilidade mental, perder a independência, perder a agilidade física, não ter dinheiro suficiente, ser um fardo para a família, não ter dinheiro para as despesas médicas, ser abandonado e estar só, estar abandonado por amigos e familiares e ser uma sobrecarga para outros. Então, quando a gente fala das preocupações, as principais, eu imagino que muitos de vocês tenham se identificado aí nesse gráfico que eu trouxe, porque ele reflete um pensamento que é de todos nós, né? A gente quer chegar saudável, independente e com dinheiro para se autodeterminar. E esses dados mostram isso. As principais preocupações dos idosos eram realmente em manter a sua independência, manter a saúde física e mental e ter dinheiro para se autocuidar e para se autogerenciar. E por que esses dados também apareciam? Quando eles perguntaram qual era o principal problema de saúde, esses são dados portugueses, mas são dados que a gente pode também transportar para a nossa realidade, qual era o maior problema que atingia essas pessoas entrevistadas? E o principal deles eram relacionados a problemas econômicos, solidão, problemas relacionados com assistência médica, falta de equipamentos de apoio. Então, problemas basicamente relacionados com preocupações com saúde e preocupações econômicas. Por que será que isso acontece, né? É claro que assim, a gente está falando de uma outra realidade, mas no nosso meio isso também é uma situação que a gente tem que pensar como fundamentalmente importante. Primeiro, porque as finanças, né, elas estão em constante pressão. A gente sabe que tem inflação,
A gente sabe que os custos estão aumentando, que existe uma recessão global, tem corte de custos públicos, a gente ouve isso diariamente no jornal, até no intervalo da novela aparece uma chamada para um jornal que vai dizer: o governo cortou os custos para isso, a inflação aumentou tantos por cento. Então, isso é uma realidade que a gente está se deparando, é uma realidade brasileira, mas também é uma realidade internacional, e é uma realidade que afeta principalmente as pessoas que não têm a possibilidade de aumentar o seu rendimento ou aumentar a sua fonte de renda, ou que muitas vezes não desejam, né? A gente tem que pensar que muito se fala sobre continuar a trabalhar depois da aposentadoria, ser empreendedor depois da aposentadoria, mas tem muita gente que não quer e não deseja. Trabalhou a vida inteira, quer se aposentar e quer ficar descansando e aproveitando a aposentadoria, isso está certíssimo, né? O que a gente tem que se planejar para que isso aconteça bem. Mas o que acontece em relação a essa situação econômica é que a gente tem cenários diferentes, né? Um cenário de situação econômica é para o idoso independente e outro é em situações temporárias ou permanentes de dependência. Quem na família tiver um paciente ou um parente portador de alguma dependência, seja ela temporária por uma fratura de quadril, de fêmur, etc., ou permanente, fruto, por exemplo, de uma demência, sabe que os custos aumentam muito quando esse familiar é portador de algum grau de dependência. Então, existem realidades que, embora a gente deseje sempre chegar na velhice com saúde, gozando de força física e vigor, a gente sabe que coisas podem acontecer, entre elas são situações de dependência para as quais a gente pode e deve estar preparado. Quando a gente vai para o outro extremo, né, qual o que os idosos, né, eu disse o que os idosos se preocupavam. E quando a gente pergunta para eles e diz assim, qual é para você a sua definição de envelhecimento bem-sucedido? O que você levanta e diria para mim assim, o que eu acho que é estar bem nessa fase da minha vida? E os principais fatores, esse foi um dado populacional, é um estudo muito interessante, que foi lá para os idosos na comunidade e perguntou para eles, o que para você é um conceito de velhice feliz, bem-sucedida? Um dos fatores, os fatores que foram levantados como principais é saúde, ter boa saúde geral. Qualidade de vida, que é um conceito, como a Márcia mesmo já falou, um conceito bastante subjetivo, mas é um conceito amplo, que para eles foi considerado como um fator importante para a velhice bem-sucedida. Estar inserido e ter participação social, ter as finanças em equilíbrio, praticar atividade física, atividade cognitiva e um conceito ainda mais amplo, que é o conceito de felicidade. Embora a gente olhe essas situações, né, que foram elencadas pelos idosos como fatores importantes para a sua velhice bem-sucedida, como situações isoladas, a gente vai ver que elas estão muito interrelacionadas. Quando eles foram olhar, né, e perguntar assim, o que está relacionado, né, com essa sua percepção geral de estar bem com a sua saúde ou com a sua percepção geral de qualidade de vida, como é que isso se interrelaciona? E uma das coisas que foi bastante importante nesse cenário foi a noção de que existia uma relação muito íntima entre finanças e bem-estar mental. Ou seja, as pessoas que consideravam que a sua finança estava muito difícil apresentavam 8 vezes mais chance de ter um transtorno mental comparado aos que consideravam estar vivendo confortavelmente. Não curioso que alguém levantou a situação que bem-estar financeiro, alguém aqui do nosso grupo, né, acho que foi lá atrás, falou assim, é dormir sem se preocupar com amanhã. Então, já aí, a gente já começa com essa noção de que a gente estar bem com as nossas finanças permite ter um sono em equilíbrio. E sono é um atributo e uma manifestação da saúde mental, né? Se a gente dorme bem é porque a gente está despreocupado. E preocupação é uma das situações que pode acarretar um mal-estar mental, digamos assim, num conceito mais amplo. Então, essa situação do bem-estar financeiro e da pessoa considerar que as suas finanças estão em dia, ela está, sim, relacionada com uma percepção de bem-estar mental. E aí, é importante a gente relacionar que isso é bem-estar financeiro, isso não tem relação com a renda. E os dados, isso foram também uns dados de um estudo bem interessante,
mostrando que assim, isso não estava relacionado com a renda, estava relacionado com essa percepção de estar com as suas finanças em equilíbrio. Esteve relacionado com a autopercepção de boa saúde geral em idosos. Isso a gente vê, essa questão do bem-estar financeiro, da renda e da percepção de saúde, tanto em nível individual quanto em níveis populacionais. Países onde as pessoas se sentem mais em dia com as suas obrigações financeiras, se sentem mais acolhidas do ponto de vista e seguras do ponto de vista das suas finanças, também são países que demonstram uma melhor percepção de saúde geral. Então, são situações que estão bastante relacionadas. Isso é só para mostrar, em termos numéricos, como é que essas situações se relacionavam. As pessoas que tinham um bem-estar mental positivo também eram as que estavam dizendo que estavam manejando financeiramente bem, comparadas às que tinham uma percepção negativa do seu bem-estar financeiro, que também apresentava uma pior relação em termos de bem-estar mental, mas isso eu já tinha mostrado para vocês na situação anterior. E como é que fica essa relação entre finanças e felicidade? Sim, a gente sabe que dinheiro não compra felicidade, e isso é uma frase, né, um apanágio bastante popular. Mas a gente sabe que essa percepção do bem-estar financeiro e da felicidade, elas estão relacionadas, né? Você se sentir em dia com as suas obrigações e ter planejamento e possibilidade de adquirir planos para o futuro também. Outros fatores que estão relacionados à felicidade estão relacionados com o estado civil, ser divorciado ou separado, estar desempregado, questão da escolaridade, se autodeclarar em menor nível socioeconômico e, importante, que a gente chama a atenção aqui, não possuir reservas econômicas. Então, esse fator de estar preparado para situações futuras, poder ter planos para o futuro, foi sim um aspecto que teve relacionado com esse conceito de felicidade. Quando a gente fala em qualidade de vida, de novo, saúde e dinheiro foram os aspectos mais frequentemente listados como importantes para a qualidade de vida entre os idosos. Os outros aspectos foram família, amigos, participação social, ambiente dentro de casa, ter interesses e passatempos. As mulheres, em média, relataram uma melhora na sua qualidade de vida. Também em relação às mulheres, apresentaram aquelas que relatavam ter uma melhor qualidade de vida, eram as que viviam só. Né? Então, parece que esse aspecto, eu não sei porquê, né? Mas assim, durante a meia-idade, estar casado para as mulheres é um fator de felicidade, mas na velhice, ficar sozinha, eu não sei, eu acho que o marido dá trabalho, eu digo pelo meu, dá trabalho. Assim, mas brincadeiras à parte, um dos aspectos é que, assim, a mulher ela tende muito mais a assumir o papel de cuidadora frente a uma situação de dependência do cônjuge do que o oposto. Então, quando se fala em viver só, é porque, na imensa maioria das vezes, o cuidado com o cônjuge era assim, muito penoso por conta de uma situação de dependência. Mas, enfim, viver só, de fato, apontava numa direção positiva ao longo do tempo. Depressão, doenças que limitam a atividade, limitação em atividade de vida diária, nível socioeconômico subjetivo, expectativa de dificuldades financeiras futuras, também foram fatores que afetavam negativamente a qualidade de vida. Então, assim, a gente projetar um futuro de dificuldade financeira é um fator que acarreta uma piora de qualidade de vida entre os idosos, mostrando, de novo, essa relação entre bem-estar financeiro com qualidade de vida. Então, a gente já falou como ele se relaciona com doença mental, com felicidade, com qualidade de vida, e a gente vai ver aonde vai o maior nível de gastos dos idosos. De forma importante, vai aqui, ó, onde a gente vai tendo essa mudança do paradigma. Enquanto a gente mais jovem gasta mais com dinheiro e bebida, isso vai diminuindo com a idade. Em relação a compras, né, e gastos com a casa, isso vai diminuindo, aumenta em relação ao transporte, aumenta parcialmente em recreação e cultura, mas ele está relacionado com todas as situações. Aqui não aparece a questão de saúde, porque esses são os dados do Reino Unido, onde a saúde é pública. Mas eu diria que, se a gente transportasse isso para o Brasil, certamente os gastos com saúde é onde a gente teria
uma importância fundamental. Então, quando a gente fala em relação à forma como os idosos gastam dinheiro, a imensa maioria gasta de forma conservadora em itens essenciais. Então, a gente tende realmente a ficar um pouco mais econômico e tender a gastar mais em situações que são essenciais para subsistência e quando, na verdade, a gente também deveria pensar em outros aspectos como lazer, saúde, etc. Também em relação ao endividamento, é um aspecto importante, porque o maior índice de endividamento, é claro que assim, a CVM é muito mais hábil para falar sobre isso do que eu, mas só lembrar que onde a gente tende a se endividar mais é onde a gente está em torno da meia-idade, mas a gente vai continuar pagando ao longo do tempo toda essa situação financeira que não foi planejada lá atrás. Então, é importante a gente sempre começar a pensar desde cedo para um futuro que a gente espere que chegue com saúde, mas que também pode chegar de uma outra natureza. Como é que a gente se prepara hoje, então, para um futuro que está em constante mudança? Se a gente está dizendo que bem-estar financeiro está relacionado com saúde física e mental, se a gente espera e se os idosos que foram sendo lá pesquisados disseram para a gente que envelhecimento bem-sucedido tem a ver com saúde, a gente tem que se preparar para ter uma saúde em dia. Como é que a gente tem saúde em dia? Prevenindo doenças e tratando as existentes. Isso é uma questão fundamental. Tratar as que a gente não pode evitar e evitar aquelas que são possíveis, passíveis de serem evitadas. Atividade física. O exercício físico, ele ajuda não só a memória, como ele previne doenças. Então, a gente fala de exercício físico como prevenção de doença cardiovascular, para colesterol, para hipertensão, para obesidade, para o diabetes, mas o exercício físico ele tem um poder importante em aumentar a neurogênese, aumentar a produção de novas células nervosas, ele tem um papel vasodilatador, então ele é fundamental, é um fator de extremo auxílio para a memória e para a prevenção de problemas de memória. Então, hoje, se a gente pode fazer dentre as poucas coisas que a gente pode fazer para evitar a doença de Alzheimer, uma é a atividade física. Então, ponha-se em movimento, né? Lembrar do filmezinho Madagascar, e eu me remexo muito, tem que ir por aí, porque a gente precisa qualquer atividade física, desde que seja prazerosa. Atividade intelectual, isso que vocês estão fazendo hoje. Ouvir palestras, assistir palestras. Se vai fazer palavra cruzada ou vai ler um livro, não sei. Não sei dizer se a palavra cruzada 1, 2, 3, 4, 5 vezes por semana é mais importante do que ler um livro. A gente não sabe, nós, médicos que lidamos com essa área. Mas a gente sabe que a pessoa precisa manter a sua mente ativa, se manter em movimento e se manter cognitivamente ativo, e é isso que a gente sugere. Faça amigos, ter amigos e ter contato com a família, estar sociável, né? Manter relações sociais, isso é importante. Então, frequente grupos, frequente atividades religiosas, frequente as praças de bairro em que tem aparelhos de ginástica, onde você encontra outras pessoas e pode socializar. E, principalmente, em relação ao dinheiro, planejamento. Esse é o mote de hoje, né? Se a gente não pode fazer mais dinheiro, ou se a sua renda diminuiu, você precisa se organizar para essa nova realidade. A gente pode, né, e o que a gente vê muito de alguns idosos é que alguns desejam continuar a trabalhar. Ok, aumenta a sua renda se você assim desejar. Mas tem muita gente que não deseja e que quer aproveitar a aposentadoria, desde que você se organize para viver com essa possibilidade. E a gente deve começar a pensar hoje o que fazer com o dinheiro que sobra no fim do mês. Ou seja, a gente precisa sempre estar pensando em reservas, porque elas são importantes para as emergências futuras e também para os sonhos, porque, afinal de contas, a gente lida com isso, né? Disso que faz muito da nossa alegria, que é viver e ter sonhos. Então, para concluir, lembrar que prevenção é sempre o melhor remédio. Planejamento financeiro pode melhorar a qualidade de vida e orientação e aconselhamento são estratégias baratas e devem ser estimuladas. E lembrar que o mundo está cheio de possibilidades e que a gente estar bem, com saúde, com prazer, a gente pode aproveitar todas elas. Então, é com isso que eu me despeço de vocês, pela atenção de vocês. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta?